Olá pessoal, hoje eu trago para vocês em literatura o Barroco. O Barroco é super importante no vestibular, tanto é que, só para exemplificar, caiu no vestibulares da UFRJ e da UF no ano passado. Então vamos estudar esse estilo. A origem do termo, só para vocês terem uma ideia, pode ser tanto concebida como uma pérola de forma imperfeita, quanto um termo depreciativo. Reparem que o Barroco já tem em si uma certa inadequação, uma certa crítica, uma certa contestação à época em que ele foi construído. Por quê? Ele contestava justamente as concepções renascentistas de arte, que evocavam o belo, a perfeição, a idealização, que são renegadas pelo Barroco, porque ele concebia a vida como ela é. Digamos que a vida mundana, a vida mais simples, e não a vida idealizada. O contexto histórico também nos possibilita conhecer melhor essa época conturbada, caótica, em que o Barroco se insere. O protestantismo, com as suas ideias mais racionais a respeito da ligação entre homem e Deus, e a Contra-Reforma Católica tentando retomar o seu espaço anteriormente perdido. E o antropocentrismo, em que o homem, antropos, é o centro da concepção de universo, e teocentrismo, em que Deus, teos, é o centro do universo, também se chocam. Nesse choque, desse momento, nasce o Barroco e se difunde por toda a Europa. Chega ao Brasil justamente em 1601, quando é publicada a obra Prosopopeia de Bento Teixeira. Bento Teixeira era português, mas viveu grande parte de sua existência aqui no Brasil. Prosopopeia contava a história de um grande navegante português, era uma epopeia, um texto sobre um herói, sobre os seus grandes feitos. Padre Antônio Vieira também, com seus sermões, em que evocava uma formação religiosa, ou seja, os planos de catequese da igreja, justamente para retomar aquele poder que nós vimos anteriormente. Vamos passar pelos dois rapidamente, porque o autor que realmente é requisitado pelo vestibular é Gregório de Matos. Gregório de Matos também conhecido como Boca do Inferno. Por quê? Porque ele criticava a igreja, criticava a sociedade aristocrata da época e criticava os costumes da época, sobretudo a hipocrisia, as relações sociais regidas por interesses, pela aparência. Gregório de Matos, além desse tema, teve uma apreciação crítica dividida em 3 fases. Olha só, a poesia lírico-amorosa, em que ele evocava a contemplação de uma musa, de uma determinada mulher, o amor por vezes castrado, um amor não bem recebido socialmente, um amor em que a musa também não o recebia com, digamos, cumplicidade, com reciprocidade, um amor, portanto, por vezes até platônico, distanciado, mas como a gente está inserido no terreno barroco, por vezes com certo erotismo, com a menor idealização do que a gente via antes. A poesia religiosa não é uma poesia em que havia, como a gente pode pensar, uma exaltação do divino. Pelo contrário, havia uma depreciação do homem que se via atormentado entre os seus pecados e o que Deus, o que a religião queria forçá-lo a fazer. Ou seja, mais uma vez, esse jogo de antíteses, esse paradoxo em que o homem vive, é ressaltado no Barroco, principalmente na poesia religiosa. Na poesia satírica, vocês vão lembrar da palavra sátira, ou seja, uma crítica extremamente corrosiva, uma crítica em que a ironia é inflada às últimas instâncias, nós vamos notar como principais pacientes dessa concepção crítica do Gregório de Matos a aristocracia da época e a sociedade da Bahia e a sociedade do Recife, ou seja, das principais cidades do Brasil na época do Brasil colônia. Repare então que a poesia de Gregório de Matos tem diversas faces. Elas devem ser todas estudadas para o vestibular, mas sempre entendendo que a concepção crítica, a concepção irônica, essa acidez do discurso de Gregório de Matos é o que mais o identifica. Ok, pessoal? Bons estudos no vestibular, boa sorte!